Olá pessoal, hoje vamos fazer um breve resumo com os temas que caíram na nossa primeira prova, mas lembre-se de estudar todo o material e assistir aos nossos vídeos anteriores. Inicialmente, vamos falar sobre o nosso primeiro tema, a introdução à bioquímica. Podemos de maneira resumida indicar a bioquímica como a química da vida. E nesse contexto, um tópico muito importante para lembrar são as interações ou ligações da bioquímica. Dentre elas podemos destacar as ligações covalentes, pontos de hidrogênio, interações eletrostáticas e as interações de Van der Waals. Além dessa parte mais ligada à química, podemos destacar a parte mais ligada à física. Com isso, podemos falar da entropia em bioquímica, que é definida como a medida da aleatoriedade de um sistema. Sabe-se que a entropia aumenta em processos espontâneos, sendo uma medida muito importante para identificar a questão do gasto energético de reações. Por fim, podemos falar sobre a água, esse componente extremamente importante que é composto por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A água apresenta uma grande capacidade de realizar pontos de hidrogênio, sendo estas as responsáveis pelas características incomuns da água, como pontos de fusão elevado. Além disso, a água consegue realizar pontes de hidrogênio com outros componentes polares. Um último tópico sobre a água a ser lembrado são as propriedades coligativas, que são influenciadas pelos solutos. No caso, podemos destacar o ponto de fusão, ebulição, pressão de vapor e pressão osmótica. O segundo tema da prova é o equilíbrio ácido-base e sistema tamponantes. Ainda falando sobre a água, podemos destacar que a água consegue se ionizar formando um próton H+, e um íon hidroxila. Pode-se usar a constante de equilíbrio para verificar a extensão da ionização. Utilizando essa constante, as concentrações dos íons ficam no numerador e a concentração da água fica no denominador. Essa constante é importante para chegarmos no produto iônico da água, o Kw. O produto iônico da água apresenta valor de 1 vezes 10 elevado a menos 14, sendo base para a escala de pH. Antes de falarmos mais sobre o pH, é importante deixar claro que em situações em que as concentrações dos íons são iguais, o valor seria de 10 elevado a menos 7. Dessa forma, quando multiplicamos as concentrações, chegamos ao valor do produto iônico da água. Voltando a falar do pH, podemos de uma forma simples falar que é uma forma de sabermos se uma substância é ácida ou básica. Falando especificamente, podemos dizer que o pH é definido pelo logaritmo invertido da concentração de H+, ou logaritmo negativo da concentração de H+. Dessa forma, conhecendo os valores da escala de pH, podemos identificar várias substâncias como ácidas ou básicas. Além disso, pode-se medir a força de um ácido utilizando-se o Ka e o pKa. O Ka é a constante de ionização e mede o quanto um ácido pode liberar de H+. O pKa, por sua vez, apresenta uma forma semelhante do pH, substituindo a concentração de H+ pelo Ka. Analisando esses dois componentes, se tivermos um Ka alto, o ácido será forte. Se o Ka for baixo, o ácido será fraco. Por sua vez, se o pK for alto, o ácido será fraco, e se o pK for baixo, o ácido será forte. Com todos esses conceitos, podemos chegar na definição de par conjugado de ácido e base, com o ácido tendo tendência a liberar prótons H+, e as bases tendência a receber os prótons H+. Por fim, podemos definir as soluções tampão como sistemas que conseguem resistir a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionados nela. Isso se deve à quantidade igual da concentração dos ácidos e bases conjugados que compõem essas soluções. O terceiro assunto da nossa prova são os carboidratos. Esses componentes são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, podendo ter função estrutural ou energética. Esses componentes apresentam fórmula geral com carbono, hidrogênio e oxigênio, embora alguns possam apresentar outros átomos em sua composição. Podemos ainda classificar os carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos apresentam somente um açúcar simples em sua composição. Os oligosacarídeos apresentam poucos açúcares, no caso de 2 a 20, e os polissacarídeos apresentam muitos açúcares, mais de 20. Os polissacarídeos podem ser classificados em heteropolissacarídeos ou homopolissacarídeos. Os heteropolissacarídeos apresentam açúcares distintos em sua composição, enquanto os homopolissacarídeos apresentam o mesmo açúcar repetido. O último tema da nossa prova são os lipídios. Esses componentes são altamente heterogêneos, podendo ser divididos funcionalmente em lipídios de armazenamento e estruturais. Em relação ao de armazenamento, podemos citar os acilgliceróis, que podem ser classificados em monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis. Os triacilgliceróis são conhecidos ainda por ter funções de armazenamento e de isolamento térmico. Além dos acilgliceróis, podemos citar também as ceras, que apresentam função de reserva de energia e de permeabilização à água.
Entre os lipídios estruturais, podemos destacar os esteróis e os glicerofosfolipídios. É importante destacar que existem outros lipídios estruturais importantes, porém, será dada mais ênfase a estes dois grupos em nossa prova. O vídeo de hoje é esse. Se gostou, deixe o joinha, compartilhe com os amigos. Bons estudos e boa prova!